Olá, meus amados irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz estejam com todos vocês. E hoje eu vou fazer aqui um vídeo resposta para o nosso irmão Luciano Filemão. Ele escreveu nos comentários um título, ele deu uma sugestão de vídeo. A gente vai fazer aqui rápido um vídeo resposta e sobre a pergunta que ele fez. E a pergunta que ele fez foi a seguinte: quem subirá na primeira vinda de Cristo? Ele fez essa pergunta. Esse vídeo resposta é para o irmão Luciano Filemão, como também para os inscritos do canal, tá bom? Primeiro, para a gente entender a pergunta dele: quem subirá na primeira vinda de Cristo? Para a gente entender esse assunto, a gente tem que entender o primeiro passo sobre a vinda de Cristo. Então a gente vai ler algumas passagens juntos para entender um pouco sobre o assunto. Então vamos ler Mateus 24, o versículo 3. Mateus 24, 3 diz o seguinte: diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, Jesus, né, claro, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então os discípulos chamaram ele em particular e questionaram ele sobre quando seria a vinda dele e que sinal haveria, certo? Outro versículo que tem sobre a vinda é Mateus 24, versículo 29 e 30, que diz: e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão e o verão, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Tá? Então são duas passagens sobre a vinda do Cristo, né? Sobre a vinda do Messias, tá? E eles perguntaram também que sinal aconteceria na vinda dele, né? Então sobre esse sinal a gente vai ler em Lucas 21, em Mateus fala também, entendeu? Mas eu vou ler Lucas porque lá diz especificamente que tudo aquilo ia acontecer em Israel, entendeu? Então em Lucas está mais detalhado, mas em Mateus também fala. Mas depois você lê em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Você vai ler todos, tá entendendo? Para você entender o que a gente vai falar, tá bom? Então que sinal haveria da vinda de Jesus, antes da vinda, né? Então Lucas 21, no versículo 20, diz assim: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, ou seja, é o seu momento, seu fim. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, na cidade de Jerusalém. E os que nos campos não entram nela, na cidade. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas, que é em Daniel 9, 26 e 27. Em Mateus 24, 15 diz isso, que é sobre a profecia de Daniel 9, 26 e 27, tá? Lucas 21, 23. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Qual povo? O povo de Israel, versículo 20. Tá? E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Então, amados, claramente Cristo fala todos os sinais em Mateus 24, e surgirão rumores de guerras, e surgirão isso, falsos cristos, tal, tudo aquilo era para Israel, tá entendendo? Então, para a gente entender melhor
Vamos ler Mateus 24. Viu, irmão Luciano Filemon? Mateus 24. Um abraço também para o nosso irmão Antônio Alcântara, que ele sempre acompanha também os nossos vídeos, tá bom? Quem quiser pode pôr mais sugestões na descrição, tá bom? Talvez será o próximo vídeo do canal. Mateus 24. Amados, os discípulos perguntaram que sinais haveria, quando que seria, quando que isso ia acontecer. Então os sinais seria quando Israel tiver cheia de exércitos. Acabamos de ler Lucas, esse era o sinal. Quando o exército chegasse, chegou o primeiro princípio de dores. Então quando diz, surgirão rumores, ouvirão rumores de guerras, é que o exército romano entraria em Israel para destruir Israel. Entendeu? Então todo aquele terremoto, rumores, tal, o que Jesus disse sobre essa data? Mateus 24, 34. Presta atenção, irmão, que é o mesmo, deixa eu deixar bem claro, é o mesmo capítulo, é o mesmo livro e é o mesmo Jesus falando, certo? Então aqui vai acontecer todas aquelas dores, todas aquelas tribulações, muita gente vai morrer, os apóstolos. O que Jesus disse? Muita gente, muitos estão pensando que isso vai acontecer ainda nos nossos dias, que é para os nossos dias ou para os dias futuros. Muitos acreditam que não aconteceu ainda. Então o que diz o Jesus, o próprio Cristo? Jesus diz, Mateus 24, 34 diz, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então Jesus diz que tudo aquilo da tribulação, ele está dizendo, vai acontecer nessa geração. Está entendendo? Então, se vai acontecer nessa geração, no versículo 30, diz que vai aparecer o Filho do Homem sobre as nuvens. Então, se tudo vai acontecer naquela geração, quer dizer que o Filho, o Cristo, já veio para Israel. Então, o Cristo já veio. É isso que você está dizendo, irmão? Sim, o Cristo já veio. A primeira vinda de Cristo já aconteceu. Quem viu a primeira vinda de Cristo? Vamos ler Mateus 26. Repare, irmão, que é o mesmo livro, tá bom? Mesmo livro, o mesmo Jesus falando, tá bom? Mateus 26, versículo 57, diz assim, irmão Luciano, 26, 57. E os que prenderam, aqui é Jesus sendo interrogado, e os que prenderam a Jesus conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, e onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Então estavam os escribas, Caifás, toda a cúpula, certo? De Israel. Vou pular mais para frente, ali eles interrogaram ele várias vezes, e no versículo, depois você lê inteiro, tá bom? No versículo 62 diz assim, e levantando-se o sumo sacerdote disse, não responde coisa alguma ao que estes opõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote disse, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. O que Jesus respondeu, amado? Presta atenção. Quando é Jesus respondendo, quer dizer que não deixa dúvida nenhuma, amém? Então, disse Jesus, tu o dissestes. Aí Jesus fala assim, ó, digo, porém, que vereis, está dizendo para quem? Para Caifás e para os sacerdotes que estão reunidos, que vereis em breve, está falando para eles, verei quem? O Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Está entendendo? Então Jesus está dizendo que Caifás vai ver a sua vinda. Então, se Jesus não veio ainda, Caifás ainda está vivo. Os sacerdotes ainda estão vivos. Mas não, Jesus já veio. Então, Caifás viu Jesus. Entendeu? E Caifás viu e os que estavam com ele também viu a vinda de Jesus e ele assentado sobre o trono. É o próprio Jesus que está dizendo. Por isso, Mateus 24, 34 diz que em verdade vos digo que tudo isso acontecerá, será nessa geração.
Mateus 24, 34. Jesus disse que vai acontecer nessa geração. Então os escribas vão ver ele, os fariseus vão ver ele vindo. Quem mais viu a vinda de Jesus? João 21. João 21. Vamos ver quem mais viu a vinda de Jesus. João 21. O versículo é 21. João 21, 21. E vendo Pedro a este disse: Jesus, Senhor, e deste o que será? Que era João. Lê o contexto. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então Jesus de novo fala que João vai acompanhar a sua volta, a sua vinda. Então Jesus disse que Caifás vai ver a sua vinda, os escribas e fariseus vão ver a sua vinda, e o próprio apóstolo João vai ver a sua vinda. E o João, aí continua o texto 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não havia de morrer, mas que, se eu quero que fique até que eu venha, que importe a ti. O versículo 24, o escritor diz: e este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. Então o apóstolo João diz que isso é verdade. O João ficou até a sua vinda. O João está falando que viu a vinda de Jesus. Então Cristo já veio, certo? João viu, entendeu? Então Jesus não vai vir, Jesus já veio. A primeira vinda de Cristo já aconteceu. E por isso Mateus 24 diz que não passará esta geração, Mateus 24, 34, sem que tudo se cumpra. E João diz no 24 que o seu testemunho é verdadeiro. Quem mais viu a vinda de Cristo? Mateus 24, versículo é o 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, presta atenção, todas as tribos da terra se lamentarão e verão, todas as tribos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Tá entendendo? Então Jesus está dizendo, todas as tribos verão. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo se cumpra. Por que não passará esta geração? Isso é tão verdade que Jesus disse que Caifás ia ver ele vindo nas nuvens, que o João ia ficar vivo até que ele viesse. Amém, amados? Então Jesus já veio. Então, Luciano Filemão, Jesus, a primeira vinda de Cristo, já veio. Quantos foram, quantos subiram, é difícil dizer. O que a gente pode dizer é que Paulo, o que diz Paulo? Paulo diz assim: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu. Segundo Paulo, ninguém subiu ainda, como se a gente estivesse dormindo, eles estivessem dormindo em algum lugar. Mas Paulo diz: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu. Amém? Amém, irmão? Então, tudo aquilo se cumpriu naquela geração. Não vai acontecer mais para frente. Jesus falou assim, eu vou pôr aqui na descrição assim, ó. Tal tormenta nunca houve desde o princípio e nunca haverá. Nunca mais vai ter aquela guerra que teve em Israel. Entendeu? Então Lucas 21, 20 diz que as profecias eram sobre a destruição de Israel. Amém, irmão Luciano? Filemão, tá aí a resposta. Quem tá vindo pela primeira vez, se inscreva no canal, tá bom? Pra glória de Deus, tá bom? Então tá aí o vídeo resposta. Cristo, a sua primeira vinda já aconteceu, porque não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Mateus 24, 34, versículo 35, Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então quem viu e testemunhou essa vinda? Toda a tribo de Israel, Caifás, os escribas, os fariseus. O único que não viu a sua vinda, biblicamente dizendo, foi Pedro, porque Pedro morreu antes da vinda de Jesus. Mas o João viu
e testemunhou em João 20, 21. Amém, amados? Graça e paz.